O homem que foi ao velório do pai e descobriu que tinha um irmão. Alguns segredos são enterrados com quem os criou. Outros esperam justamente o funeral para serem descobertos. Augusto Ferraz morreu numa terça-feira, às 6h20 da manhã. Tinha 76 anos. O coração, que já havia dado alguns avisos nos últimos 2 anos, simplesmente parou enquanto ele dormia. Não houve despedida, última frase ou aquele instante que os filmes costumam oferecer às famílias, quando alguém parece encontrar forças para dizer exatamente as palavras que todos precisarão ouvir pelo resto da vida. Augusto apenas dormiu e não acordou. Foi Henrique quem recebeu a ligação. Henrique Ferraz tinha 48 anos. Era empresário, casado havia 22 anos com Beatriz e pai de 2 filhas, Laura e Mariana, ambas já na universidade. Durante toda a vida, acreditara ser filho único. E, durante toda a vida, Augusto fora uma presença constante. Não era um pai afetuoso no sentido tradicional. Nunca fora homem de abraços demorados, não dizia que amava com facilidade e não telefonava apenas para perguntar se Henrique estava bem. Augusto pertencia a uma geração de homens que acreditava que sentimentos deveriam ser demonstrados de outras formas. Quando Henrique completou 18 anos, encontrou o primeiro carro estacionado diante de casa. Era usado e já tinha 6 anos de estrada. Augusto lhe entregou as chaves, recomendou que cuidasse bem do veículo e lembrou que dinheiro não nascia em árvore. Quando Henrique abriu a primeira empresa, aos 29 anos, o pai apareceu no escritório ainda vazio carregando uma escrivaninha antiga, pesada e feita de madeira escura. Contou que o móvel pertencera ao avô de Henrique. O filho comentou que pretendia comprar móveis modernos. Augusto respondeu que uma empresa nova precisava de raízes, colocou a escrivaninha no centro da sala e nunca mais falou sobre o assunto. Era assim que demonstrava amor. Com carros usados, escrivaninhas antigas, conselhos curtos e presença. Sempre presença. Nos últimos 3 anos, porém, os papéis haviam se invertido. Augusto começara a apresentar problemas cardíacos. Primeiro surgira uma arritmia. Depois, uma pequena insuficiência cardíaca. Nada que o impedisse de morar sozinho, mas suficiente para que Henrique passasse a acompanhar cada consulta. Conhecia os médicos, os horários dos medicamentos e os resultados dos exames. Contratar uma funcionária para permanecer com o pai durante o dia, instalar câmeras nas áreas externas e retirar os tapetes depois que Augusto quase tropeçou no corredor. O pai reclamava que Henrique estava transformando a casa num hospital. O filho explicava que tentava justamente evitar que ele precisasse ir para um. Augusto resmungava, mas aceitava. Talvez reconhecesse naquela vigilância o mesmo tipo de amor que ensinara ao filho, sem discursos, mas cheio de atitudes. Naquela terça-feira, quando Henrique chegou à casa do pai, o médico da emergência já havia confirmado a morte. Augusto permanecia no quarto, deitado e com uma expressão tranquila. Henrique ficou alguns minutos sozinho ao lado da cama. Não chorou imediatamente. Sentou-se e observou o homem que, durante 48 anos, parecera saber o que fazer em qualquer situação. Agora, pela primeira vez, Henrique precisaria resolver tudo sem poder lhe fazer nenhuma pergunta. Encostou a mão no braço frio do pai, respirou profundamente e prometeu que cuidaria de tudo. E cuidou. Funerária. Documentação. Capela. Flores. Avisos à família. Telefonemas. Augusto conhecia muita gente. Durante mais de 40 anos, fora proprietário de uma empresa de materiais de construção. Começara com uma pequena loja, depois abrir a segunda e a terceira. Ao se aposentar, vendera o negócio. Não se tornara milionário, mas construíra um patrimônio confortável. Possuía 2 casas, alguns imóveis alugados e aplicações financeiras. Uma vida organizada, como tudo o que fazia. O velório foi marcado para as 4 da tarde. 10 minutos antes, já havia pessoas esperando do lado de fora da capela. Henrique recebeu cada uma delas. Ouviu que Augusto fora um grande homem, que ajudara muita gente e que o filho deveria sentir orgulho dele. Henrique agradecia. E sentia orgulho, talvez mais do que jamais dissera. Pouco depois das 6, a capela estava cheia. Beatriz permanecia ao lado do marido, enquanto Laura e Mariana recebiam amigos da família. Henrique conversava com o antigo fornecedor quando percebeu um homem parado próximo à entrada. Não o conhecia. O desconhecido devia ter pouco mais de 40 anos.
Usava um terno escuro simples, sem gravata, e tinha os cabelos levemente grisalhos nas laterais. Não entrou imediatamente. Permaneceu junto à porta, observando. Henrique pensou que fosse algum antigo funcionário. Augusto tivera centenas ao longo da vida. Alguns minutos depois, o homem entrou, mas continuou distante. Não conversava nem cumprimentava ninguém. Apenas observava o caixão. Havia algo estranho em sua postura. Não parecia curioso. Parecia profundamente triste. Por volta das 7h30, o movimento diminuiu. Algumas pessoas saíram para tomar café e outras conversavam no corredor. Henrique precisou atender uma ligação da funerária. Quando voltou, encontrou o desconhecido sozinho diante do caixão. Henrique parou. Não sabia exatamente por quê. Talvez apenas por respeito, porque não desejava interromper uma despedida. O homem aproximou-se da madeira, colocou a mão sobre ela e abaixou a cabeça. Depois de alguns segundos, falou tão baixo que Henrique quase não ouviu. Mas ouviu. O desconhecido admitiu que havia prometido não ir ao velório. Mesmo assim, precisava despedir-se do pai. Henrique ficou imóvel. Por um instante, acreditou ter entendido errado. Aproximou-se e pediu que o homem repetisse o que dissera. O desconhecido empalideceu. Olhou para o caixão, depois para Henrique, e tentou negar que tivesse falado alguma coisa. Henrique afirmou que ouvira chamar Augusto de pai. O silêncio entre os dois pareceu afastar todos os sons da capela. O homem abaixou os olhos e reconheceu que não deveria ter ido. Virou-se para sair, mas Henrique segurou seu braço, sem violência, apenas com firmeza. Queria saber quem ele era. Ao perceber o olhar do desconhecido sobre sua mão, Henrique o soltou e se desculpou. No entanto, lembrou que ele acabara de chamar Augusto de pai e exigiu ao menos um nome. Depois de hesitar, o homem se apresentou como Daniel Nogueira. Henrique tentou reconhecer o sobrenome, mas não conseguiu. Perguntou se Daniel trabalhara com Augusto ou se fora amigo dele. Daniel negou que tivesse trabalhado com o morto. Quanto à amizade, respondeu apenas que existira alguma proximidade, de certa forma. A explicação aumentou a impaciência de Henrique. Daniel voltou a olhar para o caixão e considerou que aquele não era o momento adequado para revelar mais. Henrique discordou. Daniel entrara no velório, esperara ficar sozinho diante do caixão e chamar Augusto de pai. Para Henrique, o momento já havia chegado. Antes que o desconhecido respondesse, Beatriz se aproximou para saber se estava tudo bem. Sem desviar os olhos de Daniel, Henrique admitiu que ainda não sabia. Daniel deu um passo para trás, lamentou ter comparecido e saiu da capela. Henrique não tentou impedi-lo novamente. Beatriz perguntou quem era aquele homem. Henrique respondeu que não fazia ideia. Sabia apenas que ele chamara Augusto de pai. Durante o restante do velório, Henrique tentou prestar atenção nas pessoas, mas não conseguiu. Cada homenagem ao pai o levava de volta à frase ouvida diante do caixão. Talvez tivesse entendido errado. Talvez Daniel estivesse falando de outra pessoa. Talvez fosse apenas uma forma de tratamento. Augusto ajudara muitos jovens ao longo da vida. Alguns antigos funcionários o chamavam de pai. Era possível. Henrique agarrou-se àquela explicação até pouco antes das 10 da noite, quando uma senhora chamada Lúcia se aproximou. Ela trabalhara na primeira loja de Augusto havia mais de 30 anos. Abraçou Henrique, falou algumas palavras sobre o falecido e olhou discretamente em direção à porta. Em seguida, perguntou se ele havia comparecido. Henrique quis saber a quem ela se referia. Lúcia percebeu imediatamente que dissera mais do que deveria e tentou recuar. Henrique, porém, pronunciou o nome de Daniel. A reação da mulher foi suficiente. Ele perguntou quem Daniel era. Lúcia apertou a bolsa contra o corpo e explicou que não cabia a ela revelar aquela história. Pediu que Henrique conversasse com o Dr. Álvaro, advogado de Augusto. Quando Henrique perguntou por quê, a mulher segurou sua mão e contou que Augusto deixara tudo preparado para o dia em que o filho descobrisse que ele não tivera apenas um filho. Henrique não conseguiu responder. Ao redor dele, o velório continuava. Pessoas conversavam, xícaras de café eram servidas e alguém chorava discretamente no fundo da capela. Mas Henrique já não ouvia nada. Olhou para o homem dentro do caixão. O pai que conhecera durante 48 anos.
A pessoa de quem cuidara e cuja vida acreditava conhecer. Naquele instante, compreendeu que Augusto morrera levando consigo uma história inteira. Só que, ao contrário do que Henrique imaginava, a história não fora enterrada com ele. Ela acabara de entrar pela porta da capela, vestindo um terno escuro e dizendo chamar-se Daniel. Henrique não dormiu naquela noite. Depois que a última pessoa deixou a capela, permaneceu ao lado do caixão por quase uma hora. Beatriz tentou convencê-lo a voltar para casa e descansar. Henrique respondeu que já não sabia quem estava velando. A esposa lembrou que Augusto continuava sendo seu pai. Henrique, porém, já não conseguia aceitar aquela resposta sem questioná-la. Beatriz não insistiu. Compreendia que qualquer tentativa de consolo pareceria pequena diante do que acabará de acontecer. Henrique se aproximou do caixão e examinou o rosto de Augusto, como se procurasse uma explicação escondida nas feições que conhecera por toda a vida. Então reconheceu em voz alta que o pai tivera outro filho. Beatriz ponderou que eles ainda não sabiam exatamente o que acontecera. Henrique lembrou que Daniel chamara Augusto de pai e que Lúcia confirmara a existência de outro filho. Para ele, já não restava dúvida sobre o fato principal. Também recordou tudo o que fizera nos 3 anos anteriores: médicos, exames, remédios, funcionários e cuidados diários. Sabia até quantas vezes Augusto reclamava da comida sem sal. Mesmo assim, não sabia que tinha um irmão. O enterro aconteceu às 10 da manhã do dia seguinte. Daniel não apareceu. Henrique procurou por ele entre as pessoas mais de uma vez. Não admitiria para ninguém, mas esperava vê-lo. Talvez precisasse confirmar que o homem existia e que a conversa no velório não fora consequência do cansaço. Depois do sepultamento, recebeu abraços, agradeceu às pessoas e acompanhou Beatriz e as filhas até o carro. Antes de entrar, pegou o celular e ligou para Álvaro. O advogado atendeu, apresentou condolências e se colocou à disposição. Henrique disse que precisava conversar imediatamente e perguntou quem era Daniel Nogueira. O silêncio do outro lado respondeu antes das palavras. Henrique percebeu que Álvaro também sabia. Quando exigiu saber havia quanto tempo, o advogado admitiu que guardava o segredo havia 27 anos. Henrique desligou. Álvaro tinha 69 anos e fora advogado de Augusto durante mais de 3 décadas. Conhecia a família, estivera no casamento de Henrique e Beatriz, enviara flores quando Laura nasceu e comparecera ao aniversário de 70 anos de Augusto. Henrique crescerá chamando-o de Doutor Álvaro. Naquela tarde, pela primeira vez, entrou no escritório do advogado sentindo raiva dele. Recusou novas condolências e exigiu respostas. Álvaro confirmou que Daniel Nogueira era filho de Augusto. Ouvir a revelação de forma tão direta produziu um efeito diferente. No velório ainda existira espaço para dúvida. Agora não. Daniel era seu meio-irmão. Para Henrique, porém, a expressão parecia pequena diante da descoberta. Queria saber a idade dele. Daniel tinha 42 anos. A conta surgiu imediatamente na cabeça de Henrique. 6 anos. Apenas 6 anos de diferença. Henrique perguntou se a mãe soubera. Álvaro desviou os olhos por um instante, mas acabou confirmando. A resposta doeu mais do que Henrique esperava. Lúcia sabia. Álvaro sabia. A mãe sabia. Augusto, obviamente, sabia. Parecia que a única pessoa mantida fora daquela história fora justamente ele. O advogado tentou explicar que pouquíssimas pessoas conheciam a verdade, mas Henrique recusou qualquer tentativa de diminuir o segredo. Mandou Álvaro contar tudo. O advogado disse que ainda não podia fazer isso porque Augusto deixara instruções específicas. Em seguida, retirou de um armário uma pasta azul escura e revelou que o pai de Henrique atualizara o testamento 11 meses antes. Daniel estava incluído. Álvaro explicou que os dois eram filhos de Augusto e possuíam direitos sucessórios que seriam tratados no inventário. Além disso, havia uma disposição específica. Uma casa em Santa Aurora fora deixada expressamente para Daniel, dentro dos limites legais da parte disponível do patrimônio. Henrique conhecia vagamente o nome da cidade, mas nunca soubera que o pai possuía uma casa ali. Álvaro recusou-se a explicar a origem do imóvel antes da abertura formal do testamento, marcada para sexta-feira. Na reunião estariam presentes Henrique e Daniel. Durante 48 anos, Henrique fora o filho de Augusto. Agora precisava aprender a colocar uma palavra antes. Um dos filhos de Augusto. Quando chegou em casa,
Beatriz estava na cozinha. Henrique colocou a chave sobre a bancada e confirmou que tudo era verdade. Daniel era filho de Augusto. Sua mãe também conhecera o segredo, assim como Álvaro, Lúcia e talvez outras pessoas. Começou a caminhar pela cozinha, tentando encontrar na memória algum sinal. Uma conversa interrompida quando entrava na sala, um telefonema estranho, um nome ou qualquer vestígio de Daniel Nogueira. Não encontrou nada. Beatriz observou que talvez todos tivessem se esforçado justamente para que nenhum sinal existisse. Henrique recusou interpretar aquilo como defesa. Contou que a abertura do testamento aconteceria na sexta-feira e que apenas ele e Daniel poderiam comparecer. Quando Beatriz perguntou o que mais o incomodava, Henrique admitiu que sentia raiva de Daniel. Não sabia explicar completamente por quê, mas havia uma diferença cruel entre os dois. Daniel sempre soubera que Henrique existia. Talvez soubesse onde ele morava, conhecesse sua empresa e tivesse informações sobre sua família. Henrique, em contrapartida, não conhecia sequer o nome do irmão. Durante anos, Daniel possuía uma informação sobre a vida de Henrique que nunca fora concedida ao próprio Henrique. Beatriz lembrou que eles ainda não sabiam quando Daniel descobrira a existência do irmão nem quais condições cercavam sua relação com Augusto. O fato de ele ter chamado o morto de pai demonstrava um vínculo, mas não revelava que tipo de vida recebera. Henrique queria uma resposta imediata sobre quem Daniel era. Beatriz sugeriu que esperasse até a sexta-feira, não para descobrir quanto dinheiro Augusto deixara ao outro filho, mas para entender por que existia uma casa desconhecida e por que ela fora destinada a Daniel. Talvez a parte mais importante daquela história não estivesse no valor da herança. Talvez estivesse no motivo pelo qual a casa existia. Na sexta-feira, Henrique chegou ao escritório de Álvaro 15 minutos antes do horário. Daniel ainda não estava lá. Henrique sentou-se na recepção, pegou o celular, guardou-o, foi até a janela e voltou a sentar. Às 10 horas em ponto, a porta do elevador se abriu. Daniel saiu usando calça escura e camisa azul, sem terno. Parecia diferente do homem do velório. Menos solene. Mais real. Os dois se olharam. Daniel pronunciou o nome de Henrique, que imediatamente perguntou havia quanto tempo o outro conhecia. Daniel admitiu que sabia quem ele era havia muitos anos. A resposta atingiu exatamente o ponto que Henrique temia. Com amargura, observou que todos diziam não ter escolhido nada. Augusto não escolhera, sua mãe não escolhera e Daniel também alegava não ter escolhido. Entretanto, Henrique fora o único que nem sequer tivera a oportunidade de saber. Daniel abaixou os olhos. Álvaro apareceu à porta e pediu que entrassem. A sala de reuniões era pequena. Tinha uma mesa de madeira, 6 cadeiras e uma janela voltada para a avenida. Henrique sentou-se de um lado. Daniel, do outro. Álvaro ocupou a cabeceira. Sobre a mesa estava a pasta azul escura. Antes de começar, o advogado contou que Augusto sabia que aquele momento seria difícil. Henrique respondeu que o pai deveria ter evitado que a revelação acontecesse somente depois da morte. Álvaro admitiu que dera o mesmo conselho a Augusto. O falecido respondera que algumas verdades, quando chegavam tarde demais, pareciam crueldade. O advogado alertara de que uma verdade descoberta depois da morte poderia ser ainda pior. Henrique reconheceu, com ironia, que Álvaro ao menos acertara naquela previsão. O advogado abriu a pasta e reiterou que as questões sucessórias seriam tratadas no inventário, respeitando os direitos de ambos. A disposição especial dizia respeito à casa de Santa Aurora. Henrique olhou para Daniel e percebeu que ele não demonstrava surpresa. Daniel admitiu que conhecia a casa desde criança e que a frequentara muitas vezes. A informação aumentou o desconforto de Henrique. Augusto possuía um imóvel que ele desconhecia. Daniel crescera frequentando aquele lugar e agora o receberia como herança. Daniel percebeu o julgamento no olhar do irmão e afirmou que não comparecera em busca de dinheiro. Foi ao velório para despedir-se do pai. Henrique o corrigiu mentalmente antes de falar. Não era apenas o pai de Daniel. Era o pai dos dois. Foi a primeira vez que Henrique pensou naquela relação usando a palavra nosso. Nenhum dos dois comentou. Álvaro retirou 2 envelopes da pasta. Um tinha o nome de Henrique. O outro, o de Daniel. Augusto deixara uma carta para cada filho. Henrique reconheceu imediatamente a letra do pai. No próprio envelope havia apenas seu nome. Daniel segurou o dele, mas não o abriu. Henrique quis saber o motivo.
Daniel explicou que aprendera havia muito tempo que algumas palavras de Augusto precisavam ser lidas quando não houvesse ninguém por perto. A frase carregava uma intimidade que Henrique desconhecia e despertou nele uma mistura de raiva e curiosidade. Henrique abriu a própria carta. Augusto reconhecia que, mais uma vez, deixara para outra pessoa a responsabilidade de contar uma verdade que deveria ter saído de sua boca. Admitia que Henrique tinha o direito de sentir raiva dele e talvez também de Daniel. Pedia apenas que o filho não condenasse o irmão antes de conhecer a parte da história que Daniel vivera. Henrique crescera acreditando que possuía um pai inteiro. Daniel crescera sabendo que receberia apenas os pedaços de tempo que Augusto conseguia oferecer. O pai deixava claro que não escrevia para pedir perdão. Havia erros que não deveriam ser diminuídos pelas intenções de quem os cometera. Na carta, Augusto explicava que existia uma casa em Santa Aurora e que Daniel conhecia o caminho. Queria que os dois fossem juntos, pois dentro daquele móvel estava tudo que nunca conseguira dizer. Se, depois disso, Henrique concluísse que não poderia perdoá-lo, Augusto compreenderia. O único pedido era que não transformasse Daniel no responsável por sua covardia, porque o outro filho já pagara por ela durante tempo demais. A carta terminava sem despedida, declaração de amor ou assinatura. Henrique virou a folha, mas não havia mais nada. 48 anos de vida haviam sido reduzidos a uma página. Daniel contou que sua carta também era curta, mas recusou-se a revelar o conteúdo. Henrique se irritou por um instante, até perceber que o irmão talvez tivesse o direito de guardar alguma coisa apenas para si. Álvaro retirou uma chave antiga da pasta e a colocou sobre a mesa. A casa fora deixada a Daniel, mas Augusto determinara que a primeira visita depois de sua morte deveria ser realizada pelos dois filhos. Henrique afirmou que não sabia se desejava ir. Daniel respondeu que, nesse caso, viajaria sozinho. A facilidade com que o outro aceitou a recusa o incomodou. Henrique perguntou se ele não insistiria. Daniel explicou que passara 42 anos aprendendo a não disputar espaço na vida de ninguém. Ainda assim, informou que partiria para Santa Aurora no dia seguinte, às 8 da manhã. Depois que Daniel saiu, Álvaro contou que Augusto sempre temera aquele encontro. Henrique achou que Daniel também tivesse medo, mas o advogado revelou que ele tentara conhecer o irmão muitas vezes. Augusto impedira todas as aproximações. Henrique baixou os olhos para a carta e releu a frase em que o pai admitia que Daniel pagara por sua covardia durante tempo demais. Antes de sair, perguntou onde ficava Santa Aurora. Álvaro respondeu apenas que Daniel conhecia o caminho. Naquela noite, Henrique colocou poucas roupas numa pequena mala. Beatriz apareceu na porta do quarto e percebeu que o marido decidira viajar. Henrique fez questão de afirmar que aquilo não significava desejo de conhecer Daniel nem obediência ao último pedido do pai. A esposa não discutiu. Depois de 22 anos de casamento, conhecia o marido bastante para não precisar confrontar cada justificativa que ele construía. Quando perguntou a que horas Henrique partiria, ele respondeu que sairia antes das 8, porque Daniel marcara a saída para esse horário. Beatriz sorriu. Henrique percebeu, mas preferiu não comentar. Na manhã seguinte, às 7h53, ele estacionou diante do endereço enviado por Álvaro. Daniel já colocava uma mochila no porta-malas de um carro cinza. Nenhum dos dois falou imediatamente. Henrique perguntou quanto tempo levariam até Santa Aurora. A viagem duraria 4 horas e meia. Daniel se ofereceu para dirigir. Henrique retirou a própria mala do carro e a colocou ao lado da mochila. Quando Daniel observou que seu automóvel era confortável, Henrique respondeu que esperava que o motorista também soubesse permanecer confortavelmente em silêncio. Daniel quase sorriu. Durante os primeiros 40 minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Henrique olhava pela janela enquanto Daniel dirigia. Até que Daniel perguntou se o irmão roncava. A pergunta pareceu absurda. Daniel explicou que, caso precisassem dormir na casa, preferia saber antecipadamente. Henrique reconheceu que Beatriz reclamava algumas vezes. Daniel concluiu que aquilo confirmava o ronco e admitiu que ele próprio roncava muito. Henrique tentou evitar, mas sorriu discretamente. Daniel percebeu e não disse nada. O silêncio voltou. Só que, daquela vez, era um silêncio diferente. Eles continuavam sendo dois estranhos, unidos por um pai morto e separados por 42 anos de segredos. Mas agora viajavam no mesmo carro, em direção a uma casa que um conhecia muito bem e que o outro jamais soubera existir.
Nenhum deles imaginava que, ao abrirem aquela porta, não encontrariam apenas respostas sobre Augusto. Encontrariam cartas, fotografias, datas, promessas e a prova de que suas famílias haviam sido construídas sobre escolhas feitas décadas antes. Escolhas que nenhum dos dois fizera, mas que mudaram, para sempre, a vida dos dois. Santa Aurora era menor do que Henrique imaginava. Uma cidade de pouco mais de 20.000 habitantes. Ruas largas. Casas antigas. Árvores enormes ocupando as calçadas. Uma praça central com uma igreja branca. E aquele tipo de silêncio que só existe em cidades onde quase todos parecem saber quem mora em cada casa. Daniel diminuiu a velocidade ao entrar na avenida principal. Henrique perguntou com que frequência Augusto ia até ali. Na infância de Daniel, o pai aparecia 4 ou 5 vezes por ano, às vezes mais. Henrique tentou imaginar o que Augusto dizia em casa para justificar as viagens. Daniel não sabia. Quando era criança, não tinha condições de perguntar. Depois, ao começar a compreender que existia outra família, aprendera que certas perguntas faziam o pai desaparecer por um longo tempo. Por isso, parara de perguntar. Pela primeira vez desde o velório, Henrique tentou imaginar não apenas a história de Daniel, mas sua infância. Um menino esperando que um carro aparecesse na rua, sem saber quando, sem poder telefonar, aparecer ou exigir. Henrique conhecia a presença de Augusto. Daniel conhecia sua ausência. Naquele instante, Henrique começou a perceber que talvez fossem filhos do mesmo homem, mas não do mesmo pai. Daniel virou à direita depois da praça, seguiu por mais 3 quarteirões e parou diante de uma casa antiga. Muros baixos. Portão de ferro. Janelas de madeira pintadas de azul. No quintal, uma mangueira enorme projetava sombra sobre parte do telhado. Henrique permaneceu dentro do carro por alguns segundos. Augusto comprara a casa pouco depois do nascimento de Daniel, em 1984. Henrique perguntou se sua mãe conhecia o imóvel. Daniel respondeu que não sabia. Nunca falara com ela, embora conhecesse seu nome, soubesse quem era Henrique e, quando ficou mais velho, descobrisse onde a família morava. Henrique saiu do carro. A conversa terminara, pelo menos naquele momento. Daniel abriu o portão. A dobradiça produziu um ruído metálico. Henrique caminhou lentamente pelo quintal. Havia um banco de madeira sob a mangueira, uma pequena varanda e 2 vasos vazios próximos à porta. Antes de usar a chave, Daniel contou que fazia quase um ano que não visitava a casa. Augusto pedira que se afastasse enquanto organizava algumas coisas. O pai não sabia que morreria, mas parecia ter preparado o lugar para alguma revelação. Daniel girou a chave. O cheiro foi a primeira coisa que atingiu Henrique. Madeira, papel e aquele odor particular dos lugares que permanecem fechados por muito tempo. Daniel abriu as janelas e deixou a luz entrar lentamente. A sala era simples. Havia um sofá antigo, 2 poltronas, uma estante e uma mesa redonda com 4 cadeiras. Henrique caminhou pelo ambiente. Então viu as fotografias. Parou. Havia dezenas delas. Daniel criança. Daniel adolescente. Daniel na formatura. Daniel no casamento. Daniel segurando uma menina recém-nascida. E Augusto. Augusto estava em quase todas. Henrique pegou uma fotografia em que o pai, ainda com pouco mais de 30 anos, segurava um bebê nos braços. Era Daniel. No verso, Augusto escrevera o nome do filho e a data de 1984. 2 palavras eram especialmente claras. Meu filho. Simples. Definitivas. Augusto escrevera aquilo 40 anos antes. Henrique devolveu a fotografia à estante e pegou outra. Nela, Daniel, ainda menino, dormia com a cabeça apoiada no colo do pai. Sentiu algo que não esperava. Ciúme. Um ciúme infantil, irracional, mas real. Em outras imagens, Augusto sorria de um jeito aberto e raro. Henrique tentou lembrar quantas fotografias possuía do pai sorrindo daquela forma. Poucas. Talvez nenhuma. Daniel explicou que um dos sorrisos fora provocado por Teresa, sua mãe, que tentara usar o temporizador da câmera, correra para chegar ao banco e tropeçara diante deles. Pela primeira vez, a fotografia deixou de parecer prova de uma vida perfeita. Tornou-se apenas o registro de um momento engraçado. Uma fotografia.
Nada mais. Daniel mostrou um porta-retrato com a imagem de Teresa. Era uma mulher jovem, de cabelos escuros e olhar tranquilo. Ela morrera havia 9 anos, 3 anos depois da mãe de Henrique. Henrique perguntou se Augusto comparecera ao funeral. Daniel confirmou. Uma lembrança surgiu imediatamente. Naquele período, Augusto desaparecera por 2 dias e dissera que viajara ao interior para o funeral de um antigo fornecedor. Agora Henrique sabia onde ele realmente estivera. A casa possuía 3 quartos. O primeiro pertencera a Teresa. O segundo era de Daniel e ainda guardava uma cama estreita, livros infantis e alguns troféus escolares. Henrique perguntou onde Augusto dormia. Daniel apontou para o terceiro quarto. Henrique ficou parado diante da porta antes de entrar. O cômodo era simples. Tinha uma cama de casal, um armário e uma pequena escrivaninha. Sobre ela havia um relógio parado. Henrique o reconheceu. Era o presente que dera ao pai no aniversário de 60 anos. Augusto afirmara que o perdera. Durante 16 anos, Henrique acreditara naquela explicação. Na verdade, o pai levava o relógio para casa onde vivia a parte da vida que o filho desconhecia. Henrique quis saber se Augusto costumava transportar objetos de uma casa para outra. Daniel não tinha certeza. Abriu o armário e retirou uma caixa pequena. Dentro havia uma caneta tinteiro preta, com detalhes dourados. Henrique também a reconheceu. Pertencera ao avô. Augusto dera a caneta a Daniel quando ele concluíra a faculdade. A raiva retornou. Henrique afirmou que o objeto deveria ter sido seu. Daniel perguntou por quê. A resposta parecia óbvia para Henrique. A caneta pertencera ao avô dele. Daniel lembrou que aquele homem também era seu avô. Henrique argumentou que Daniel nem sequer o conhecera. O irmão devolveu a pergunta. Henrique também não o conhecera. O avô morrera quando ele tinha 2 anos. A discussão deixou de ser sobre uma caneta. Henrique não sabia que existia alguém com quem precisaria dividir memórias e objetos. Daniel, por sua vez, sempre soubera que outra pessoa ficava com quase tudo. Natal, Ano Novo, aniversários, domingos, férias. Daniel recebera uma caneta. Henrique tivera 48 anos em que podia telefonar para Augusto quando quisesse. Os dois ficaram frente a frente, respirando com dificuldade. Pela primeira vez, a tensão explodira. Henrique acusou Daniel de saber de sua existência durante anos e nunca procurá-lo. Daniel revelou que tentara. Tinha 26 anos. Sua filha acabara de nascer e ele não queria repetir a história do próprio pai. Por isso, foi até a empresa de Henrique. Henrique sentiu o corpo enrijecer. Daniel estivera diante de sua empresa, mas não conseguira falar com ele. Augusto aparecera no estacionamento quando Daniel saía. Esperava por ele. Daniel comentara com Álvaro que pretendia procurar o irmão. Talvez o advogado tivesse avisado Augusto. Talvez o pai apenas o conhecesse bem demais. Augusto pediu que Daniel entrasse no carro. Dirigiram por quase 1 hora. Durante o percurso, contou que a mãe de Henrique estava doente e que qualquer revelação poderia piorar seu estado. Ela enfrentava um câncer. Daniel explicou que não queria dinheiro, patrimônio ou espaço dentro da casa de Henrique. Queria apenas conhecer o irmão. Augusto chorou. Foi a primeira vez que Daniel o viu chorar. Henrique jamais vira o pai chorar, nem mesmo no funeral da esposa. Daniel desistiu da aproximação. Não apenas por causa de Augusto, mas por causa da mãe de Henrique. O irmão reagiu ao ouvir aquela justificativa. Não queria que a mãe fosse colocada no centro do problema. Daniel observou que ela já estava naquela história muito antes de os dois compreenderem qualquer coisa. Depois conduziu Henrique de volta ao quarto de Augusto. Ajoelhou-se diante da escrivaninha, passou a mão pela lateral inferior e encontrou uma pequena trava. Uma gaveta estreita se abriu. Estava vazia. Daniel franziu a testa. Era ali que Augusto guardava cartas. Cartas destinadas a Henrique. A revelação pareceu absurda. Augusto escrevera para o filho conhecido e, algumas vezes, lera aquelas cartas para o filho escondido. Daniel percebeu a dimensão daquilo. Talvez falar de Henrique fosse a única maneira que o pai encontrara de permitir que ele conhecesse o irmão. As cartas, porém, não estavam na gaveta.
Daniel continuou procurando até retirar da estante uma fotografia de Augusto sozinho. Atrás do porta-retrato, presa com fita adesiva, havia uma pequena chave. O esconderijo mudara. Na parte inferior da escrivaninha existia uma fechadura quase invisível. A chave abriu um compartimento secreto. Daniel permaneceu imóvel. Henrique se aproximou. Lá dentro havia dezenas de envelopes. Talvez centenas. Estavam organizados em pequenos maços amarrados com barbante. Daniel retirou o primeiro. No envelope estava escrito o nome de Henrique e o ano de 1984. Outros traziam o nome de Daniel e datas diferentes. Henrique sentou-se na cama, incapaz de desviar os olhos. Augusto escrevera durante décadas. Algumas cartas estavam envelhecidas. Outras eram recentes. Henrique reconheceu a mesma caligrafia da carta recebida no escritório de Álvaro. Nenhuma daquelas mensagens chegara até ele. Daniel sabia que algumas existiam, embora não imaginasse que fossem tantas. Nem todas as cartas destinadas a ele também haviam sido entregues. Henrique abriu o envelope mais antigo com seu nome, datado de 1984. Naquele ano, tinha 6 anos e perguntara ao pai por que precisava viajar novamente. Augusto respondera que era trabalho. A criança acreditara. Na carta, o pai admitia que talvez não existisse peso maior do que a confiança de um filho quando o adulto sabia que estava mentindo. Escrevera que havia uma parte de sua vida desconhecida por Henrique. Temia o dia em que a verdade surgisse, não necessariamente porque o filho deixaria de amá-lo, mas porque perceberia que o homem que lhe ensinara honestidade construíra família sobre um silêncio. Henrique não conseguiu continuar. Dobrou o papel e permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Depois voltou aos envelopes e começou a examinar as datas. 40 anos. Augusto escrevera durante 40 anos. Entre as cartas havia um envelope destinado a Beatriz, outro a Laura e Mariana e outro a Clara, filha de Daniel. Naquele instante, algo ficou dolorosamente claro. Augusto não escondera apenas um filho. Escondera uma família inteira da outra. Daniel encontrou um maço menor amarrado com uma fita escura. O primeiro envelope trazia o nome de Teresa. Ele fechou os olhos e separou aquelas cartas. Continuaram procurando até Henrique encontrar um envelope grosso, sem data, endereçado aos 2 filhos. Permaneceram imóveis. Era a única carta destinada aos 2. Henrique abriu o envelope. Havia várias folhas. Daniel sentou-se ao lado dele, sem chegar muito perto. Henrique começou a leitura em voz alta, mas a narrativa escrita pelo pai logo pareceu ocupar todo o quarto. Augusto imaginara centenas de vezes a imagem dos 2 filhos juntos. Sabia que provavelmente estariam com raiva, sobretudo dele. Reconhecia que Henrique e Daniel haviam conhecido versões diferentes do mesmo homem. Henrique conhecera o pai que voltava para casa. Daniel conhecera o pai que sempre precisava ir embora. Nenhum dos 2 conhecera o homem inteiro. Para explicar o segredo, Augusto retornava a 1983. Estava casado havia 9 anos quando conheceu Teresa durante a abertura da segunda loja. Ela trabalhava para uma empresa fornecedora de revestimentos. O que começou como conversa transformou-se em amizade. E o que deveria ter terminado antes de começar tornou-se um relacionamento. Quando Teresa contou que estava grávida, a primeira reação de Augusto foi medo. A segunda foi uma promessa: ele assumiria o filho. E assumiu. Mas assumir uma criança não significava ter coragem de enfrentar todas as consequências da forma como ela chegara ao mundo. A mãe de Henrique descobriu a verdade depois do nascimento de Daniel. Augusto contou porque já não existia maneira de esconder. Segundo aquela primeira carta, a esposa lhe dera uma escolha. Ele poderia sair de casa, assumir publicamente a nova vida e ser pai de Daniel sem segredos. Ou poderia permanecer, ajudar o menino financeiramente e acompanhá-lo dentro dos limites que ela aceitaria. Nesse segundo caminho, Daniel jamais faria parte da família de Henrique. Augusto escolhera ficar. Durante muito tempo, culpara a esposa pela condição imposta. Na velhice, reconhecera que isso também fora covardia. A escolha final sempre foi dele. Poderia ter ido embora. Poderia ter contado a verdade quando Henrique cresceu. Poderia ter apresentado os irmãos depois da morte de Teresa ou depois da morte da mãe de Henrique. Tivera muitas oportunidades.
Em todas, escolhera adiar. Por medo, por vergonha, e talvez porque, quanto mais tempo uma mentira permanecia viva, mais difícil se tornava admitir quem a alimentara. Augusto pedia que os filhos não transformassem sua falta de coragem em herança. Daniel não roubara o pai de Henrique. Henrique não recebera o pai que deveria ter pertencido também a Daniel. Os dois haviam perdido alguma coisa. E foi Augusto quem escolhera o que cada um perderia. A casa de Santa Aurora ficara para Daniel porque fora o único lugar onde ele pudera chamar Augusto de pai sem olhar para a porta. Tudo o que existia dentro dela, porém, pertencia à história dos dois. As cartas não pediam absolvição. Eram provas de que Augusto pensara nos filhos e os amara, embora ainda assim tivesse falhado com ambos. Ele não sabia se Henrique e Daniel se tornariam irmãos. Depois de decidir demais pela vida dos dois, reconhecia que aquilo já não lhe cabia. Esperava apenas que, pela primeira vez, eles tivessem a oportunidade de escolher por si mesmos. A carta terminava com a assinatura de Augusto e uma data de 3 meses antes de sua morte. Henrique dobrou as folhas lentamente e as colocou sobre a escrivaninha. O sol começava a desaparecer atrás das janelas. Quase 40 anos de silêncio estavam espalhados diante deles. Cartas, fotografias, objetos, datas. Henrique olhou para Daniel e, pela primeira vez, procurou alguma semelhança. Talvez o formato do nariz. Com certeza a maneira de apertar os lábios quando tentava controlar uma emoção. Augusto fazia exatamente aquilo. Os dois perceberam ao mesmo tempo e desviaram os olhos. Henrique admitiu que sentia raiva da mãe e culpa por sentir aquela raiva. Daniel lembrou que ela continuava sendo mãe dele. Em seguida, contou que Teresa sabia que Augusto era casado quando se envolveu com ele. Durante anos, Daniel tentara transformar a própria mãe numa vítima completa porque isso tornava a história mais fácil de suportar. Teresa fora vítima de algumas escolhas de Augusto e responsável por algumas escolhas próprias. Talvez pessoas não coubessem facilmente nos papéis criados para elas. Vilão, vítima, culpado, inocente. Augusto errara. A mãe de Henrique fizera uma escolha que afetara pessoas que não conhecia. Teresa soubera que se envolvia com um homem casado. Toda aquela história nascera de pessoas que fizeram escolhas ruins. Restava decidir o que os dois fariam a partir dali. Henrique olhou para centenas de envelopes e decidiu que queria ler tudo. Daniel advertiu que aquilo poderia levar dias. Henrique lembrou que o irmão já admitira que roncava muito e esperava apenas adormecer antes dele. Daniel sorriu. Naquela noite, os dois começaram a ler. Cada carta revelava um Augusto diferente. O pai que Henrique conhecia. O pai que Daniel esperava. O marido culpado. O homem dividido. O homem que prometia contar a verdade e que, carta após carta, adiava. Às 2h20 da manhã, Daniel adormeceu numa das poltronas. Henrique permaneceu acordado. Leu uma carta de 1996. Depois outra. E mais outra. Até encontrar um envelope que fez suas mãos pararem. A data era de 12 anos antes, o ano em que sua mãe morrera. Augusto escrevera que aquela carta deveria ser lida por Henrique depois da partida dela. A primeira frase dizia que existia algo sobre sua mãe que o filho precisava saber antes de decidir culpá-la. Henrique olhou para Daniel, que dormia. Naquela madrugada, descobriu que ainda havia uma parte da história que nem o irmão conhecia. Uma parte escondida dos dois. E que revelaria que, naquela história, até mesmo a pessoa que Henrique começava a culpar fizera uma escolha muito mais difícil do que ele imaginava. Antes de continuarmos, quero fazer um convite a você. Se esta história está prendendo sua atenção e fazendo você refletir, inscreva-se no Entre Destinos. Aqui, contamos narrativas sobre escolhas, segredos e aqueles momentos em que uma única decisão pode mudar muitas vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que também possa se identificar com esta história. E deixe sua opinião nos comentários. No lugar de Henrique, você teria viajado com Daniel para conhecer toda a verdade? Ou preferiria preservar a imagem que construiu do próprio pai durante toda a vida? Agora, vamos ao desfecho desta história. Henrique continuou lendo. A letra de Augusto permanecia firme. Embora pequenas manchas marcassem o papel, Henrique não sabia se eram sinais de umidade ou lágrimas antigas. A nova carta começava esclarecendo que, quando Augusto contou à esposa que Teresa estava grávida,
ela não o expulsou de casa. Não naquele primeiro momento. A revelação contrariava a versão resumida na carta anterior. A história não fora tão imediata quanto parecia. A mãe de Henrique pedira para conhecer Teresa. Queria ouvi-la, descobrir se Augusto pretendia abandonar a família e compreender o que havia acontecido. As duas mulheres se encontraram numa tarde de abril de 1984. Henrique tentou imaginar aquela sala. Sua mãe, Teresa. A esposa traída. A mulher grávida. Duas vidas ligadas pelo erro de Augusto. Teresa afirmara que não desejava destruir o casamento. Também não esperava que Augusto deixasse sua casa. Pedia apenas que reconhecesse Daniel e não desaparecesse da vida dele. A mãe de Henrique aceitara. Pelo menos no início. Durante algum tempo, tentou conviver com aquela decisão. Sabia quando Augusto visitava Daniel, conhecia a casa de Santa Aurora e tinha ciência da ajuda oferecida a Teresa. Todos acreditaram que aquele arranjo seria possível. Até o dia em que Henrique perguntou se Daniel poderia ir à sua festa de aniversário. Ele tinha aproximadamente 6 anos e encontraram uma fotografia dentro da pasta do pai. Na imagem, Augusto segurava Daniel ainda bebê. Augusto dissera que a criança era filho de um amigo. Henrique, sem compreender o segredo, perguntara se o menino poderia brincar com ele. Sua mãe ouvira. Naquela noite, sofreu uma grave crise de ansiedade. Não conseguia respirar e precisou ser levada ao hospital. Henrique se recordou de que a mãe enfrentara crises durante parte de sua juventude. A família sempre afirmara que eram provocadas por excesso de trabalho e preocupações comuns. Anos mais tarde, ela enfrentaria o câncer que acabaria levando-a à morte. Ninguém mencionara que tudo começara daquela forma. Quando voltou do hospital, a mãe disse que não conseguiria criar Henrique dentro de uma verdade que ainda não estava emocionalmente preparada para enfrentar. Se Daniel entrasse publicamente na família, ela sairia e levaria o filho. A escolha agora parecia diferente. Não menos dura, mas diferente. Ela não dissera simplesmente que Daniel jamais faria parte da família. Dissera que não conseguia suportar aquela realidade sem se desfazer por dentro. Não agira por crueldade. Agira por medo, humilhação e por ter sido colocada diante de uma situação que nunca escolhera viver. Durante muitos anos, Augusto permitira que a esposa carregasse sozinha a culpa pela condição imposta. Era mais fácil para ele. Se a transformasse na pessoa que separara os irmãos, poderia fingir que suas próprias escolhas não haviam criado toda a situação. Henrique abaixou a carta. A sala estava escura. A única luz vinha do abajur próximo à estante. Daniel se mexeu na poltrona e acordou. Ao perceber o papel nas mãos do irmão, aproximou-se. Henrique contou que a história não começara da maneira que eles haviam imaginado. Depois leu a carta desde o início, sem interromper. Daniel ouviu tudo. Quando a leitura terminou, permaneceu alguns segundos olhando para o chão. Teresa nunca lhe contara todos aqueles detalhes, embora tivesse mencionado, quando ele tinha 17 anos, que conhecera a mãe de Henrique. Augusto pedira a Daniel que jamais usasse aquela conversa para procurar o irmão ou aumentar sua dor. A antiga irritação voltou a Henrique. Parecia que todos haviam decidido o que ele podia ou não saber. Daniel reconheceu que isso era verdade, mas lembrou que também decidiram o que ele podia ou não perguntar. Henrique dobrou a carta. Passara as últimas horas com raiva da mãe. Agora sentia raiva de todos. Daniel considerou que talvez aquilo fosse um avanço. Henrique olhou para ele e, contra a própria vontade, sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Eles continuaram lendo até o amanhecer. As cartas não absolviam ninguém. Augusto aparecia como um homem amoroso e covarde, presente e ausente, generoso e egoísta. A mãe de Henrique surgia como uma mulher ferida que tentou aceitar o impossível e depois descobriu que não conseguia. Teresa aparecia como alguém que entrou conscientemente num relacionamento com um homem casado, mas também criou um filho sem poder exigir que o pai estivesse inteiro. Não havia inocentes completos, nem culpados únicos. Havia pessoas com medo, com desejos, com escolhas e consequências. Na manhã seguinte, Henrique separou o envelope destinado a Beatriz sem abri-lo. Guardou também as cartas de Laura e Mariana. Daniel ficou com a carta de Clara. Depois,
Passaram horas organizando os demais envelopes por ano. Ao meio-dia, já haviam preenchido 2 caixas. Henrique encontrou uma pasta de fotografias. Numa delas, Augusto aparecia sozinho diante da primeira loja. Em outra, segurava Henrique ainda bebê. Logo depois havia uma imagem quase igual. Augusto segurando Daniel. As fotografias foram tiradas em épocas diferentes, mas o gesto era o mesmo: a mão apoiada nas costas do filho e o olhar dirigido para o rosto do bebê. Henrique colocou as 2 imagens lado a lado. Daniel se aproximou. Nenhum deles falou. Não era preciso. Henrique finalmente compreendeu que a existência de Daniel não diminuía o amor que recebera. Apenas revelava que esse amor nunca fora tão simples quanto imaginara. Antes de saírem, Daniel ofereceu a Henrique a caixa com a caneta tinteiro do avô. Henrique recusou. Augusto dera a caneta a Daniel. Portanto, ela pertencia a ele. Daniel insistiu que o objeto já provocara a primeira briga dos dois como irmãos e talvez tivesse cumprido sua função. Henrique abriu a caixa, retirou a caneta e devolveu-a a Daniel. Em seguida, pegou o relógio encontrado no quarto e decidiu ficar com ele. Não sabia se aquela divisão era justa. Daniel também não. Mas era uma escolha. Talvez a primeira escolha verdadeiramente feita pelos dois. Na viagem de volta, conversaram mais do que na ida. Daniel contou sobre Clara. Ela tinha 17 anos, gostava de teatro e queria cursar psicologia. Henrique falou sobre Laura e Mariana. Uma estudava arquitetura. A outra, medicina veterinária. Descobriram que Augusto repetia conselhos diferentes para cada filho. Henrique crescera ouvindo que dinheiro não nascia em árvore. Daniel aprendera que quem não cuidava do pouco jamais saberia cuidar do muito. Descobriram também que ambos odiavam mamão, dormiam com a televisão ligada e não sabiam estacionar bem quando alguém observava. Pequenas semelhanças. Nada extraordinário, mas suficientes para transformar o estranho do velório em alguém um pouco menos distante. Nas semanas seguintes, Henrique contou a verdade às filhas e depois a alguns parentes próximos. Não fez anúncio nem tentou reescrever a história da família de uma única vez. Daniel também não. Os dois passaram a se encontrar ocasionalmente. Às vezes, para ler mais cartas. Em outras ocasiões, para resolver os documentos da casa. Algumas vezes, apenas para tomar café. Não se tornaram inseparáveis. Henrique ainda sentia desconforto. Daniel ainda carregava décadas de cautela. Mas começaram a construir algo que nenhum deles recebera pronto. Uma relação sem segredo. Quase um ano depois, Henrique recebeu uma mensagem de Daniel. Clara faria uma apresentação no dia seguinte, às 19 horas, e pedira ao pai que convidasse o tio. Henrique leu a mensagem 2 vezes. Não respondeu imediatamente. Na manhã seguinte, confirmou que estaria lá. A apresentação aconteceu no auditório de uma escola. Henrique chegou cedo e se sentou numa das últimas fileiras. Daniel apareceu alguns minutos depois. Ao vê-lo, parou e então ocupou a cadeira ao lado. Ficou surpreso por Henrique ter comparecido. Henrique lembrou que prometera ir. Daniel comentou que Augusto também fazia promessas e nem sempre aparecia. O irmão respondeu que eles não precisavam repetir tudo o que o pai fizera. Daniel sorriu. As luzes diminuíram. Clara entrou no palco com os demais alunos. Antes de começar, procurou o pai na plateia. Encontrou Daniel. Depois viu Henrique sentado ao lado dele. Sorriu. Henrique sentiu algo estranho. Não era exatamente pertencimento. Ainda não. Mas também já não era distância. Durante o intervalo, Daniel perguntou se Henrique acreditava que Augusto realmente desejara que os dois se conhecessem. Henrique se lembrou das cartas, da casa, da chave e do velório. Concluiu que o pai passara 40 anos querendo aquele encontro. Apenas nunca tivera coragem de escolher o dia. Daniel observou que, no fim, Augusto escolhera o próprio velório. Parecia mesmo uma decisão compatível com ele. Os dois sorriram. No palco, Clara voltou para a segunda parte da apresentação. Henrique observou a sobrinha que desconhecera durante 17 anos. Depois olhou para Daniel. Seu irmão. A palavra ainda parecia nova. Mas já não parecia impossível.
Augusto passara a vida tentando proteger duas famílias das consequências das próprias escolhas. No fim, não conseguiu. A verdade atravessou décadas, sobreviveu às pessoas que tentaram escondê-la e chegou quando já não havia mais ninguém para controlá-la. Henrique nunca recuperou os anos que perdeu ao lado do irmão. Daniel nunca teve o pai inteiro que desejou. Mas ambos receberam, depois da morte de Augusto, algo que nunca tiveram enquanto ele estava vivo: o direito de escolher. Escolher conhecer. Escolher permanecer. Escolher construir. Porque algumas heranças são compostas por casas, contas e objetos. Outras são feitas de segredos. Mas as mais importantes são aquelas que obrigam cada pessoa a decidir se repetirá os erros que recebeu ou se criará, a partir deles, uma história diferente. Fim.